Olá pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando mais um Morning Call da Empire Capital. Hoje, dia 1º de julho de 2024. Na semana passada a gente não teve Morning Call todos os dias em função do evento da ABPEM, mas hoje já voltamos para você começar o seu dia muito bem informado. Vamos primeiro falar dos principais destaques da semana passada. Lá fora, o principal destaque foi a divulgação do PCI, dado de inflação dos Estados Unidos na sexta-feira, que veio em linha com as expectativas. A gente também teve um dado de vendas no varejo na semana passada, que, junto com esse dado de inflação, indicam ali uma desaceleração da atividade econômica e também uma inflação mais controlada, o que aumentam as expectativas de corte de juros ainda esse ano. Já aqui no Brasil, o principal destaque foi a divulgação da ata do Copom. A gente teve o Copom ali tendo um discurso mais duro, mas a gente também teve falas do governo sobre a situação fiscal que, por outro lado, impactaram principalmente ali no dólar, Então a gente teve uma alta de 2,9% no dólar ao longo da semana, alta bem expressiva, e isso preocupa principalmente pelos impactos secundários na inflação, mas a bolsa fechou a semana em alta de 2,1%. Hoje a gente já começa o dia com uma segunda-feira bastante movimentada. Lá na Europa a gente teve eleições na França e tivemos o grupo de direita vencendo. O importante de notar é que a gente não teve a direita vencendo com maioria absoluta no parlamento, o que foi visto aí como positivo pelos mercados. A gente tem o segundo turno dessas eleições na semana que vem, mas hoje os mercados reagem positivamente, com a bolsa na Europa subindo 0,9%. Já na China, a gente teve dados finais de PMI, aqueles dados antecedentes de atividade econômica. Interessante notar que os dados lá vieram em linha com o esperado, só o indicador ali, PMI caixinha de manufatura, que veio levemente acima das expectativas, e com isso a gente tem o Nikkei na Ásia então subindo 0,1% e Xangai subindo 0,9%. Hoje a gente continua com essas leituras de PMIs finais ao redor do mundo, então a gente tem dados de Estados Unidos sendo publicado às 10 horas e 45 minutos. Com relação à agenda semanal, a gente tem muitos dados nos Estados Unidos, dados principalmente relacionados ao mercado de trabalho. Só lembrando, por lá a gente tem feriado no dia 4 de julho, então na quinta-feira, e na sexta a divulgação mais importante da semana, que é a divulgação do payroll, aquele relatório completo de mercados de trabalho. Mas antes disso, ao longo da semana, a gente tem divulgação de ata do FONC, tem outros dados, ISM de atividades de serviço, também outro relatório de mercado de trabalho, o ADP, então por lá semana bastante movimentada. Na Europa, a gente tem leitura preliminar do CPI de junho e taxa de desemprego de maio, os dois vão ser conhecidos amanhã, terça-feira, e na quarta a gente tem dados de inflação ao produtor. Por fim, na sexta a gente tem mais dados de atividade, com o principal destaque sendo vendas no varejo. Então, na Europa também semana bastante movimentada. Já vindo aqui para o Brasil, por aqui, com relação à divulgação de dados, a gente tem a semana mais parada. O principal destaque é a divulgação do Focus, que já aconteceu, vou falar um pouquinho para vocês, e também a gente tem a divulgação de dados de produção industrial de maio, que acontece na quarta-feira. Com relação ao Focus, conforme eu mencionei, já tivemos a divulgação agora pela manhã. Novamente, temos aumento das expectativas de inflação para 2024 e 2025 e também aumento nas expectativas para a taxa de câmbio. Então, a gente também teve e o mercado revisando as suas expectativas para isso, tanto agora em 2024 quanto para 2025. Com relação à Selic, as expectativas permaneceram inalteradas, mercado aguardando o Selic em 10,50 no final de 2024 e 9,50 no final de 2025. Com relação ao noticiário, ao longo do final de semana não tivemos grandes destaques, e só lembrando, na sexta-feira a gente teve divulgação da ANEEL de bandeira tarifária, que será aplicada a bandeira tarifária amarela, que vai ser acionada agora a partir do mês de julho, mas isso já estava ali sendo contabilizado pelo mercado, então não deve ter grandes impactos nas expectativas de IPCA. A gente também teve algumas notícias relacionadas à questão orçamentária aqui no Brasil. A gente deve ter a publicação do relatório bimestral de receitas e despesas mais para frente, e só lembrando a expectativa de que se tenha um contingenciamento por parte do governo. Então isso foi o principal destaque no noticiário ao longo do final de semana. A gente, ao longo dessa semana, deve ter mais notícias relacionadas tanto ao fiscal quanto ao cenário político como um todo, e novamente isso também pode movimentar os mercados. Por hoje era isso, um bom dia, uma ótima semana a todos, nos vemos amanhã.